Boa tarde, senhoras e senhores. São 14h30 pelo nosso relógio da Vivo, na tela da TV. E aí passamos inicialmente a saudar os presentes nessa nossa quinta sessão regulatória do ano 2023, nesse 5 de abril de 2023, com início às 14h30. Só semana que vem. Isso. Inicio saudando as senhoras e senhores presentes e saudando esse dispositivo que vai por mim informado, o presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, também ao diretor regulador de transporte e rodovia, senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, ao diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, senhor Wilber Nori O'Hara, ao diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, saúdo também o nosso advogado-geral regulador, doutor Felipe Tomás Borges, saúdo a nossa chefe de gabinete, senhora Leia, e através dela saúdo todos os demais servidores da GER presente, em nome da Clarice Junta, nosso superintendente de ouvidoria também, e abro a palavra para que possa se saudar mutuamente a senhora Maria Pires, também saúdo, eu não sei se ela representa algum órgão, senhora Maria, assim que puder, por favor, só se identificar quem está representando na reunião, senhora Maria. Sem perda de tempo, saúdo também o senhor Haroldo de Luna Cavalcante, diretor de administração sistêmica, saúdo os representantes dos órgãos de controle e defesa e proteção do consumidor, o PROCON, através da senhora Gisela Simona Viana de Souza, secretária adjunta de proteção e defesa dos direitos do consumidor, com a qual tivemos ontem na Assembleia Legislativa, num pequeno preâmbulo e uma conversa junto ao Comitê Especial de Cidadania. Saúdo também o Ministério Público do Mato Grosso, através do Núcleo de Defesa e Cidadania de Cuiabá, em nome da doutora Valnice Silva dos Santos, promotora de justiça do 6ª Promotoria de Justiça Civil. Também saúdo o Tribunal de Contas do Estado, através do conselheiro-presidente, senhor José Carlos Novelli. E também saúdo a nossa Controladoria Geral do Estado, através do senhor Paulo Faria Nazarete Neto, Controlador-Geral do Estado. E estou vendo que não estão presentes, caso venham a estar ou escutar futuramente a gravação, saúdo o secretário do Estado de Infraestrutura e Logística, senhor Marcelo, e também a parte interessada, a União Transporte e Turismo. E a todos que porventura vierem assistir a sessão regulatória, que após a publicação da ata no Diário Oficial, a qual estará disponível no site da GER no endereço www.ger.gov.br, Transparência e Sessões Regulatórias, e abro a palavra para que os demais diretores possam se saudar, e assim testamos também os dispositivos de áudio e vídeo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, diretor Zé Rodrigues. Boa tarde, diretor Paulo. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde, a Leia. Boa tarde aos representantes da Cinfra, aos representantes dos órgãos de controle e defesa do consumidor. Gostaria de saudar também os servidores da Cinfra, saudar a Clarice, em nome de quem eu cumprimento todos os servidores da GER, saudar também aqui aos representantes da empresa interessada e desejo a todos uma ótima sessão regulatória. Obrigado, diretor. Diretor Paulo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está escutando, presidente? Sim, diretor. Gostaria de cumprimentar inicialmente o presidente regulador, presidente Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de ouvidoria, doutor José Rodrigues Rocha Júnior, cumprimentar o diretor relator do processo em julgamento, o diretor Wilber Nori O'Hara, cumprimentar o advogado-geral regulador, doutor Felipe Tomás Borges, cumprimentar a Leia, chefe de gabinete, pela qual cumprimenta todos os servidores da AGER, cumprimentar os representantes do poder concedente, da concessionária interessada, também aos órgãos de controle
de Proteção e Defesa do Consumidor, Tribunal de Contas, CGE, PROCON, Ministério Público e a todos os que vierem assistir posteriormente essa sessão regulatória. Que tenhamos uma excelente reunião. Obrigado. Passamos a palavra ao doutor José, que se manifesta pelo chat, dizendo boa tarde a todos, saudando os diretores reguladores, presidente, Luiz, Paulo, Henrique e o Wilber Noril, cumprimentando o advogado-geral regulador, Felipe Borges, e desejando uma boa tarde a todos os servidores da AGER, em nome da chefe de gabinete Alea, cumprimentando também todos os servidores, também deixando um cumprimento aos representantes do Poder Concedente, da empresa interessada, dos órgãos de controle e defesa do consumidor, e desejando uma sessão regulatória, uma boa sessão regulatória a todos. Diz que vai precisar se manifestar pelo chat. Expressadas suas falas, doutor José, doutor Felipe. Boa tarde, saúde o presidente José Alberto Nespolo. Desejo também boa tarde ao diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Uma boa tarde ao diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Saúdo também o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento urbano Uri Ohara. Também desejo uma excelente boa tarde e uma ótima sessão regulatória aos representantes da empresa interessada, do Poder Concedente, dos órgãos de defesa e controle do consumidor, bem como a todos os servidores dessa agência, na pessoa da nossa chefe de gabinete, a Leia, da Yasmin e também da Janice. Desejo a todos uma excelente sessão regulatória. Cumprimentando a todos, iniciando pela mesa, senhor Luiz Alberto Nespolo, presidente regulador da AGER. Cumprimento aos diretores reguladores que estão à distância, desejando boas-vindas ao diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, que retornando de férias, boa tarde. Diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, senhor Wilber Noril Ohara. Cumprimento também o diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior. Cumprimentando também o advogado-geral regulador, doutor Felipe Tomás Borges. Cumprimento na pessoa do senhor Haroldo, diretor de administração sistêmica, todos os servidores da AGER, também estendendo meus cumprimentos a Yasmin, que aqui está do meu lado, nos assessorando. Cumprimento aos órgãos de controle e defesa, cumprimento ao Poder Concedente, que no futuro estará nos assistindo, e cumprimento também a todos os usuários que, porventura, vierem assistir essa sessão através da gravação do nosso site, que tenhamos uma excelente sessão. Obrigado a todos pelas saudações e testes de seus equipamentos. E dando seguimento à nossa sessão regulatória, eu informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, declaro aberta a 5ª sessão regulatória dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, neste ano de 2023. Registro o cumprimento do que dispõe o parágrafo 1º, artigo 8º da Resolução da AGER 001/2012, quanto às sessões regulatórias e quanto ao número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, número 28463, no dia 23 de novembro de 2023, nas suas páginas 42. Conforme a decisão na 4ª reunião ordinária deliberativa da Diretoria Executiva Colegiada da AGER do ano 2023, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º, artigo 24 da Resolução Normativa 001/2012. Está em pauta os itens, o processo de número AGER PRO 2022-02499, da empresa União Transporte e Turismo, protocolizado na AGER pela interessada em 29 de setembro de 2022. Trata-se do processo administrativo referente ao pedido de equilíbrio econômico financeiro, tendo como relator o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, senhor Wilber Noril Ohara. Nesse instante, eu passo a palavra ao diretor relator do item de pauta para que execute a leitura do seu relatório. Boa tarde a todos novamente.
Trata-se do processo AGER-PRO. Aleia, projeta para mim, por favor. Diretor. Isso. Trata-se do processo AGER-PRO 2022-2499, que tem como interessada a empresa União Transporte e Turismo Limitada. O assunto é o pedido de equilíbrio econômico-financeiro, é o relatório. Trata-se de processo administrativo, protocolado pela empresa União Transporte e Turismo Limitada, referente ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 01 de 2006, a SJU, no período de janeiro de 2022 a abril de 2022, em virtude da queda de demanda de passageiros decorrente da pandemia Covid-19, folhas 3 a 69. Por meio do despacho 8.922 de 2022, os autos foram encaminhados à AGR para análise e parecer, folha 70, que por meio do parecer número 3.350 de 2022 e 164 de 2022, opinou pela possibilidade jurídica do deferimento do pedido, folhas 71 a 85, da União Transporte e Turismo Limitada. Em 1 de 11 de 2022, foram oficiados os órgãos públicos de defesa e proteção, tanto dos usuários quanto dos consumidores, quanto à abertura do processo, que versa de assunto de sessão regulatória, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º, da Resolução Normativa 01 de 2012 da AGER. Na 18ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva Colegiada da AGER, realizada no dia 4 de 11 de 2022, e publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, de número 28.368, fui sorteado o relator deste processo, folhas 96 a 107. Em 8 de 11 de 2022, por meio do despacho de número 10.748 de 2022, foi solicitado a análise e parecer técnico à SRE, que por meio da manifestação técnica de número 157 de 2022, solicitou a opinião deste relator quanto ao pedido da empresa, folha 110 a 113. Foi juntado aos autos, a GERTER 2022-6.787, os documentos protocolados pela empresa, referente à declaração de débitos e créditos tributários federais e registros fiscais, de folhas 114 a 359. E, em 3 de 1 de 2023, por meio do despacho 62 de 2023, os autos foram encaminhados à SRE, solicitando parecer técnico quanto aos cálculos dos possíveis efeitos sofridos pela empresa. Através do ofício de número 12 de 2023, a Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos solicitou à empresa o envio de documentos para instrução dos autos, folhas 365 e 366. Em 27 de 2 de 2023, por meio da nota técnica 017 de 2023, a SRE apresentou os cálculos solicitados, folhas 367 a 504. Por meio do despacho de 1889, 2023, em 27 de 2 de 2023, os autos foram devolvidos a esta diretoria para a elaboração de relatório e voto. É o relatório, presidente e demais diretores. Obrigado pela leitura do seu relatório, diretor Noril. Nesse momento, a gente abriria a palavra para as partes interessadas e legitimados, por se tratar do poder concedente, da delegatária, dos representantes de usuários e dos órgãos de defesa do consumidor. E por não ter nenhum presente, vamos ver quem entrou agora, sem problemas, então não estaremos suprimindo essa parte por não ter presença nesse ato, e passamos diretamente à expressão do voto. Devolvo a palavra ao senhor diretor Noril para que possa fazer a expressão do seu voto. Voto. Inicialmente, destaca-se a competência dada à AGER pela Lei Complementar 429 de 2011, em seu artigo 3º, para regular
normatizar, controlar e fiscalizar nos limites os serviços prestados diretamente pelo Estado do Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada, dentre eles, o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários, regulamentado pela Lei Complementar 432 de 2011, Decreto 1020 de 2012 e resoluções normativas da AGER. No que se refere ao rito procedimental na esfera desta agência, a Resolução Normativa 01 de 2012, em seu artigo 6º, inciso 1º, dispõe, inciso 1, desculpa, artigo 6º, os processos regulatórios serão decididos pela diretoria executiva colegiada da AGER por meio da realização de, inciso 1, sessão regulatória para os processos regulatórios que tratem de reajustes ou revisões tarifárias dos serviços públicos, de alteração de estrutura tarifária, de indenização às delegatárias e de declaração de caducidade da concessão ou permissão. Isto posto, analisando o caso em tela, a empresa União Transporte e Turismo Limitada é a operadora do contrato de concessão 01/2006, cujo objeto é o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do aglomerado urbano de Cuiabá e Várzea Grande. A concessionária protocolou nesta agência pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato supramencionado no período de janeiro de 2022 a abril de 2022, em virtude da queda da demanda de passageiros decorrente da pandemia Covid-19. Por consequente, tendo em vista que o aspecto legal e contratual da possibilidade de se realizar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão da pandemia, já foi analisado pela AGR, por meio do parecer 99 de 2020, nos autos de número 23.0007 de 2020. Assim, adota-se os mesmos fundamentos quanto à possibilidade de haver o reequilíbrio. Por esse breve relato normativo, resta evidente que a política de incentivo ao isolamento, sem mencionar as medidas que chegaram a restringir, de fato, o direito de ir e vir do cidadão, notoriamente afeta a operação do sistema de transporte coletivo de passageiros. A natureza do evento, pandemia, pode ser classificado como motivo de força maior, por ser imprevisível, inevitável e estranho à organização da concessionária. O motivo de força maior extrapola os riscos ordinários, que, em geral, são imputados exclusivamente à concessionária e recaem na área extraordinária e extracontratual. O edital de concorrência pública 01 de 2006 previu a garantia da manutenção do equilíbrio contratual quando trata da remuneração dos serviços. Item 1.5.2. A remuneração da concessionária sujeitar-se-á aos mecanismos estabelecidos no projeto básico, anexo 1, podendo ser alterado quando da implementação da integração tarifária total do aglomerado urbano, especificamente entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, devendo ser assegurado o equilíbrio econômico do contrato de concessão. O contrato de concessão 01 de 2006 aborda as seguintes cláusulas relativas à questão. Cláusula 41. A AGER poderá alterar no curso do contrato a tarifa buscando manter o equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviço. Cláusula 42. Os valores tarifários poderão ser revistos a partir da assinatura do contrato quando da ocorrência de motivos justificados e fundamentados, vedado efeito retroativo em qualquer hipótese. A revisão dos valores da remuneração da futura concessionária será objeto de análise técnica sempre que se apurar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em conformidade com a planilha de cálculo tarifário do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do aglomerado urbano compreendido entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, expedido em instrumento normativo, não podendo ser implementado em intervalos inferiores a 12 meses. Cláusula 43. Se, durante a vigência do contrato de concessão,
de serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica urbana, do aglomerado urbano, constituído pelos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, foram criados novos tributos, encargos sociais e trabalhistas, securitários e acidentários, ou modificadas as alíquotas dos atuais, ou ainda concedidas ou revogadas isenções, de forma a comprovadamente aumentar ou diminuir os ônus decorrentes deste contrato, serão revistos os valores correspondentes a esses itens nas fórmulas de cálculo tarifário da AGER. Por todo o exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica de aplicação de medida cautelar temporária de reequilíbrio, com a finalidade exclusiva de garantir a operação mínima necessária do transporte coletivo durante o evento da área extraordinária causada pela pandemia Covid-19. Alerto que todas as medidas serão revistas e consideradas ao final dos efeitos da pandemia, a fim de subsidiar o reequilíbrio definitivo do contrato. Diante do exposto acima, a AGR concluiu pela possibilidade da revisão tarifária quando houver apuração de desequilíbrio contratual. Vale ressaltar que a Lei Estadual número 11.644 de 2021, que autoriza a concessão de auxílio financeiro na modalidade de subvenção econômica às concessionárias de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiro, dispõe em seu artigo 4º que, artigo 4º, a subvenção econômica autorizada por esta lei será destinada exclusivamente para restabelecer a equação econômica-financeira dos contratos de concessão do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros firmados com a CINFRA, impactados por despesas operacionais adicionais, verificadas em razão da redução do número de passageiros que, comprovadamente, tenham relação com a situação enfrentada pelas concessionárias beneficiárias durante o período de adoção de medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Não obstante o parecer 3.350 de 2022 e 164 de 2022, presentes nesses autos, questiona a possibilidade de compensação do valor apurado a título de desequilíbrio contratual, orientando que o cálculo a ser realizado do reequilíbrio seja feito de maneira mais completa possível, a fim de não restar dúvidas quanto ao direito da empresa. Desta feita, é imprescindível destacar que houve a recente alteração da Lei Estadual número 11.644, que foi alterada pela Lei Estadual 11.862 de 2022, onde dispõe em seu artigo 5º que compete à AGER a realização dos cálculos necessários a respeito de requerimentos pertinentes a reequilíbrio econômico. Desculpa aqui. A reequilíbrio econômico financeiro. Artigo 5º. As partes contratantes interessadas no reequilíbrio econômico financeiro de que trata esta lei deverão encaminhar requerimento específico à AGER, acompanhado da devida comprovação do desequilíbrio econômico financeiro. Parágrafo 1º. Autuado o requerimento, caberá à AGER, no prazo do artigo 30 da Lei 7.692, de 1 de julho de 2002, antes de encaminhá-lo para o julgamento. Inciso 1. Promover a notificação da parte requerida para o exercício do contraditório sobre os fatos apresentados. Inciso 2. Emitir parecer técnico sobre a planilha de custos, a efetividade dos gastos e o cálculo final, conforme metodologia adequada ou prevista no contrato a ser aplicado. Parágrafo 2º. A AGER, por meio da AGR, sem prejuízo das competências da PGE, deverá apresentar parecer jurídico no que tange à legalidade do pleito e do procedimento. Parágrafo 3º. Instruído o processo, a AGER promoverá julgamento do pleito com a devida justificativa técnica jurídica sobre os fatos e os cálculos apresentados, seguido de comunicação às.
A Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos apresentou, por meio de nota técnica número 17 de 2023, os cálculos da receita, custos e despesas referentes aos documentos apresentados pela empresa, de folhas 367 a 504. Consta na referida nota técnica a apuração dos resultados do período de janeiro a abril de 2022 do transporte intermunicipal com base nos documentos entregues. Quadro 1, ou quadro 11, como vemos abaixo. Aleia, devagarinho o quadro, fazendo um grande favor. Só para apresentar para todo mundo que está lendo. Aí demonstra aí a receita bruta, as deduções, a receita líquida, os custos de transporte de passageiro, custos com os veículos. Pode descer, Aleia. Custo com o pessoal intermunicipal. Isso aí é só uma breve, né? Só um resumo. E no final, chega num resultado líquido de R$ 2.673.252,32. Pode descer um pouco, Aleia. Isso. Pode diminuir, isso. Diante disso, a SRE constatou que, conforme relatórios e documentos apresentados, a concessionária teve um desequilíbrio econômico-financeiro no montante de R$ 2.673.252,32. Diante do exposto, após a análise dos autos, e conforme a nota técnica número 17 de 2023 e parecer 3.350 de 2022 e 164 de 2022 da AGR, voto por recomendar à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, SINFRA, para que promova o devido equilíbrio contratual no valor de R$ 2.673.252,32 por meio de subvenção econômica, conforme o artigo 4º da Lei 11.644 de 2022. É como voto, presidente e demais diretores reguladores. Boa tarde, obrigado pela expressão do seu voto. Sem prejuízo das suas falas, doutor, vamos coletar o voto dos demais diretores. Vamos coletar, como é de costume, em ordem alfabética. Gostaria que o Dr. José Rodrigues Rocha Júnior se manifestasse pelo seu voto quando nós estamos em reuniões híbridas. Ele parabeniza por chat o nosso diretor relator pela instrução do processo e pelo voto apresentado e vota com o relator. Diretor Paulo, como o senhor vota em relação ao item de nossa pauta? Pois bem, senhores diretores, em primeiro lugar, aí, parabenizar o diretor relator. Diretor Paulo, eu não sei se o senhor está com condições. Obrigado, era para abrir a câmera, não tá. Era a câmera mesmo, obrigado. O senhor abriu a câmera, obrigado. Ah, tá, tudo bem. Obrigado. Pois bem, senhores diretores, tendo em vista que o diretor relator instruiu o processo seguindo o que preconiza a Lei 11.644, 2021 e suas alterações, bem como colheu todas as manifestações técnicas e jurídicas, e tendo em vista aí que o desequilíbrio foi apurado aí por meio da nota técnica 017 de 2023, bem como apoiada aí no parecer jurídico 164 da GR, portanto, eu acompanho o voto do relator, presidente. Perfeito, agradeço a expressão do voto. Essa presidência também acompanha o voto do relator e tem certeza que deu uma olhada, acompanhou o processo, ele é conhecido internamente, ele entrou tempestivamente ainda quando o contrato estava em vigor para a empresa União, eu tive o cuidado de
tive o cuidado de dar uma olhadinha. Ele entrou em setembro, né, ainda estava em vigor o contrato com a União, vez que esse contrato migrou para a CMT, e também estando de acordo com todas as tratativas legais e também em linha, com certeza, as nossas modificações de resolução que foram aplicadas, e principalmente a que exigia que a empresa só transportasse passageiros sentados e persistiu até a data de 30 de novembro de 2021. Então, em linha com todos os pedidos e certamente as avaliações que a área técnica fez para chegar no valor, e um fato já, esse reequilíbrio já tem um aprendizado dentro da nossa organização, da GER, então esse presidente também vota com o relator. Com isto, nós aguardamos só que a chefe de gabinete consiga terminar um extrato da decisão para que possamos ler, concordar e, a partir daí, poder encerrar esse ato regulatório. Após a votação, foi proferida a seguinte decisão. Diante do exposto, após análise dos autos e conforme a nota técnica de número 00017/2023 da SREE, AGER, e parecer de número 3.350 da SGAC, PGE 2022 e 164 da AGR 2022 da Advocacia Geral Reguladora, vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente regulador, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, e Wilber Nori Ohara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, neste processo relator, por unanimidade, decide por recomendar à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, SINFRA, para que promova o devido equilíbrio contratual no valor de R$ 2.673.252,32 por meio de subvenção econômica, conforme o artigo 4º da Lei número 11.644, 2021. Ok. Vamos em ordem alfabética, como é de costume, para as nossas decisões híbridas. Pedir para, primeiramente, se o doutor José concorda com o texto lido e em tela. Doutor José Rodrigues coloca no nosso chat, de acordo. Em ordem alfabética, diretor Paulo, de acordo com o texto em tela e lido. De acordo, presidente. Obrigado. Diretor Noril, de acordo com o texto em tela e lido. De acordo, presidente. Essa presidência também está de acordo, e eu, Luiz Alberto Nesso, presidente regulador, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão. A senhora Leia Almeida de Oliveira, chefe de gabinete da presidência da GERMT, lavrará a presente ata que, após lida e achada, conforme será assinada por ela, por mim, presidente regulador, pelos diretores reguladores, presentes e pelo nosso advogado-geral regulador. Muito obrigado pela presença de todos, boa tarde e bom dia de trabalho. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores.